Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder ao desafio verdadeiro ou falso, com 25 perguntas bíblicas. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Nabucodonosor foi o último faraó do Egito. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Nabucodonosor foi rei da Babilônia. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Daniel capítulo 1 versículo 1. Pergunta 2. Davi fingiu-se de louco para não ser assassinado. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles fingiu que estava louco, enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. 1 Samuel capítulo 21 versículo 12 e 13. Pergunta 3. A profecia de Ezequiel se diz que uma deusa é a mãe de Jerusalém. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Veio a mim esta palavra do Senhor, o Filho do Homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga, assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus, seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Ezequiel capítulo 16 versículo 1 ao 3. Pergunta 4. José foi vendido por seus irmãos por 50 moedas de prata. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Gênesis capítulo 37 versículo 28. Pergunta 5. Para mostrar as riquezas das glórias de seu reino, Assuero fez um banquete que durou 70 dias. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. E, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Ester capítulo 1 versículo 3 e 4. Pergunta 6. Segundo o Apocalipse, Satanás será preso por 1000 anos e jogado no abismo. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20 versículo 1 ao 3. Pergunta 7. Zacarias subiu numa árvore para ver Jesus. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso.
Não foi Zacarias, mas sim Zaqueu que subiu na árvore. Pergunta 8. Na idade de 12 anos, Jesus se perdeu em Jerusalém. Seus pais lhe encontraram em um templo. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Lucas capítulo 2 versículo 42, 43 e 46. Pergunta 9. O profeta Elias veio da cidade de Sidom. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis capítulo 17 versículo 1. Pergunta 10. Apocalipse é o primeiro livro da Bíblia. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Pergunta 11. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Gênesis capítulo 21 versículo 5. Pergunta 12. Noé teve 4 filhos. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6 versículo 10. Pergunta 13. O deus do rei Nabucodonosor se chamava Beltesazar. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Daniel capítulo 4 versículo 8. Pergunta 14. Jó teve 10 filhos antes de perder tudo. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Jó capítulo 1 versículo 2. Pergunta 15. Pedro negou Jesus 3 vezes. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26 versículo 75. Pergunta 16. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, sitiou Jerusalém. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Daniel capítulo 1 versículo 1. Pergunta 17.
Atalia destruiu toda a descendência real, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Segundo Reis capítulo 11 versículo 1. Pergunta 18. Salomão perdeu sua força sobrenatural depois que teve seu cabelo cortado. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Sansão perdeu sua força, e não Salomão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16 versículo 19 e 20. Pergunta 19. A Bíblia menciona 3 animais que falam. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Na Bíblia é mencionado apenas 2 animais que falaram, a serpente em Gênesis 3, e a jumenta, em Números capítulo 22 versículo 28. Pergunta 20. O livro de Salmos foi escrito por várias pessoas diferentes. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Davi, Salomão e Moisés estão entre os vários autores. Pergunta 21. Jó, em toda a sua vida, teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Jó capítulo 42 versículo 12 e 13. Pergunta 22. Rute e Orfa eram mulheres filisteias. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos. Rute capítulo 1 versículo 4. Pergunta 23. Daniel estava no rio Idequel, e viu um homem vestido de linho. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. E no dia 24 do 1º mês eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Daniel capítulo 10 versículo 4 e 5. Pergunta 24. Jair foi o primeiro juiz de Israel, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Otniel foi o primeiro juiz de Israel depois de Josué. Ele livrou a terra da opressão do rei da Mesopotâmia. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Juízes capítulo 3 versículo 9 e 10. Pergunta 25. A Bíblia diz que Davi era ruivo. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar.
verdadeiro. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. 1 Samuel capítulo 17 versículo 41 e 42. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.